Agora veremos um exemplo aplicando o método do fator integrante. Então, esta equação diferencial y' menos 2 vezes y igual a 4 menos t, estamos com a equação já no formato do método do fator integrante, né? Que é y' mais p de t vezes y igual q de t. Então, a nossa equação diferencial ela já está no formato para aplicar o método do fator integrante. Então, fazendo a comparação, a função p de t, nesse caso, é menos 2. Então, se a equação nos fornece que o p de t é igual a menos 2, o fator integrante μ é igual a exponencial da integral de p de t com relação a t. Então, o fator integrante é a exponencial da integral de menos 2 dt. A integral de menos 2 é menos 2t. Então, o fator integrante ele é exponencial de menos 2t. Após determinar o fator integrante, nós temos que multiplicar a EDO de ambos os lados pelo fator integrante. Então, multiplicando a EDO dos dois lados pelo fator integrante, nós vamos ter que o lado esquerdo vai ficar exponencial de menos 2 vezes t, que multiplica y'. Agora nós vamos distribuir a exponencial, então vai ficar menos 2 exponencial de menos 2t, que multiplica y, igual, agora o lado direito vai ficar 4 vezes que multiplica a exponencial de menos 2t menos t vezes a exponencial de menos 2t. Então, aqui é após multiplicar a EDO pelo fator integrante. Ao fazer isso, o lado esquerdo ele é a derivada do produto de duas funções. Então, é a regra da derivada do produto. Mas quem são essas duas funções? Bom, uma função é o y, que a gente quer, e a outra função é o fator integrante. Então, essa expressão ela é a derivada de quem? De y vezes o fator integrante. Quem que é o fator integrante? E menos 2t. Note que se a gente aplicar a regra do produto, nós temos a derivada do primeiro, que é esse daqui, o y', vezes o segundo, que é esse daqui, e menos 2t, mais o primeiro, que é o y aqui, vezes a derivada do segundo, que é a derivada de e elevado a menos 2t é menos 2 que multiplica e elevado a menos 2t. Então, aqui é exatamente do lado esquerdo a regra do produto. E do lado direito permanece igual.
Agora, o próximo passo é integrar dos dois lados. Então, integrando dos dois lados, nós vamos ter integral da derivada de y vezes o fator integrante, integral com relação a t, igual, agora é a integral que está do lado direito, então vai ser 4 vezes a integral de e menos 2t dt menos a integral de t que multiplica e menos 2t dt. Esse 4 aqui eu já pus para fora da integral, que antes estava multiplicando a exponencial, então propriedade de integral pode ir para fora. E integrando dos dois lados, o lado direito é a integral da derivada, então o resultado da própria função, que é y vezes exponencial de menos 2t, igual a 4 vezes a integral dessa exponencial, que a integral dessa exponencial é exponencial 2t, dividido por menos 2, né, que se a gente derivar essa exponencial, vai ser menos 2 vezes a exponencial de menos 2t, os dois, menos 2 de cima cancela com menos 2 de baixo, a gente volta com o integrando, ou, para quem quiser fazer passo a passo, essa integral chama de menos 2t de u, aplica substituição simples e aí vai ficar, vai conseguir aplicar diretamente a exponencial de u e aí depois volta para a variável t. Tá? Então aqui fiz direto. Agora, a integral que a gente vai fazer passo a passo é a próxima, é essa daqui. Integral de t exponencial de menos 2t dt. Então, falta essa integral para a gente terminar. Né? Então, vou separar, vamos resolvê-la aqui para depois continuar a busca pelo y. Então, para essa integral, para resolver essa integral, nós vamos aplicar a técnica integração por partes, que consiste em chamar de u um pedaço aqui do integrando, que nesse caso nós vamos chamar u de t. E então nós temos que du é dt. E a outra parte, dv. Então, dv vai ser quem? Vai ser a exponencial de menos 2t dt. E então, v vai ser quem? Menos meio exponencial de menos 2t. Então, essa é a substituição que nós vamos fazer para conseguir fazer a integração por partes. Né? Então, nós vamos chamar u de t e dv de exponencial de menos 2t dt. Substituindo, então vai ficar quem que era u é t. Quem que é v? Bom, v, o resultado deu menos meio. Então, vou colocar o menos meio aqui.
e vezes a exponencial de menos 2t, menos a integral de v du. Bom, quem que é v? De novo, menos meio, então menos com menos mais. Vou colocar o meio aqui para fora da integral, então vai ficar integral de e menos 2t dt. Porque quem que é u, quem que é du é exatamente dt. Então aqui nós temos u vezes v e aqui temos menos a integral de v du. Então, integrando essa exponencial nós já fizemos também. Então, o resultado vai ser menos t, que multiplica a exponencial de menos 2t dividido por 2, mais, aqui nós temos mais meio, que multiplica essa exponencial. Mas se aqui essa exponencial, a gente sabe que vai aparecer um menos meio multiplicando. Então, vai ficar menos 1/4, que multiplica a exponencial menos 2t. E mais a constante de integração. Então, aqui temos mais a constante de integração. Então, esse é o resultado da integral de t vezes e elevado a menos 2t. Voltando para a integral, voltando para a EDO, né? Então, a integral aqui que está no EDO, então nós vamos substituir esse resultado aqui. Então, essa integral que a gente acabou de calcular pelo método da integração por partes, temos que substituir aqui. Então, nós temos y vezes a exponencial igual a menos 2, que multiplica a exponencial, menos o resultado da integral. Então, voltando, nós vamos ter y exponencial menos 2t igual. Então, nós vamos ficar com menos 2, né? Menos 2, a exponencial de menos 2t, menos o resultado dessa integral, que acabamos de calcular. Então, aqui é t e menos 2t dividido por 2, menos, aqui faltou um menos 1 sobre 4 e menos 2t. Então, a constante de integração eu vou deixar aqui de fora de tudo. Então, uma constante de integração representando aí todas as integrais, todas as constantes de integração. Bom, então agora, né, se a gente distribuir esse sinal de menos, vai ficar todo mundo positivo, aqui positivo, e nós vamos passar a exponencial dividindo. Então, vai ficar aqui y igual. Passando a exponencial dividindo, aqui vai cancelar com essa exponencial, então vai ficar menos 2. Esse menos com esse menos vai ficar mais t sobre 2. Essa exponencial que passou dividindo vai cancelar com essa exponencial aqui, então fica só t sobre 2, mais 1 sobre 4. De novo, essa exponencial que passou dividindo vai cancelar com essa exponencial aqui. Então, vai sobrar mais 1/4, né? Sobra mais 1/4. E agora, nós temos a constante, mais c
dividido por essa exponencial negativa. Se essa exponencial vai aparecer aqui dividindo, nós vamos passar ela para cima, então o sinal de menos fica positivo. Então, vamos passar aqui para cima, e aí fica a constante que multiplica esse exponencial de 2t. Agora, esse menos com esse menos 2 com esse mais 1/4 a gente pode juntar, então fica 4 vezes menos 2 menos 8 mais 1 menos 7, então fica menos 7/4 mais t sobre 2 mais constante de integração vezes e elevado a 2t. Então, essa é a solução geral da equação diferencial. Por que é a solução geral? Porque essa é a que representa infinitas soluções, né? Para cada constante, nós temos uma função. E essa constante, ela passa a ser um único valor quando a gente determina uma condição inicial, que nesse caso, nesse problema, nós não temos esta condição inicial. Então, temos só a solução geral. Só a EDO, então a gente encontra só a solução geral. Então, no software máxima, né, a gente pode representar a EDO de que maneira? A gente pode representar com este comando aqui, diff, apóstrofe diff, ou seja, é uma diferencial, é uma derivada de y com relação a x, menos 2 vezes y igual a 4 menos x. Então, aqui é a nossa EDO. Então, nós estamos armazenando a EDO, a equação diferencial ordinária, na sigla, né, EDO. Então, nós estamos armazenando, estamos dando um rótulo para a nossa equação EDO. E aí, quando a gente executa aqui no máximo, ele é quando a gente vem aqui, aperta Shift Enter, nós temos aqui a representação da EDO. Depois, a gente usa o comando ODE2 para resolver equações diferenciais de primeira ordem ou de segunda ordem. Então, a gente chama a equação que a gente definiu como EDO e lembra para ele que a variável dependente é y e a variável independente é x. E aí aqui Shift Enter e aí nós temos a solução. A solução não está arrumada do jeito que nós encontramos, mas também a gente pode manipular e ver que dá a mesma solução, tá? Então é a mesma solução. E aí vocês comparam. Abre aqui essa expressão, mas é a mesma. E se a gente quiser resolver um problema de valor inicial, que não foi o problema dado no exemplo, né? Mas se a gente tivesse uma condição inicial, um valor para x inicial e y inicial, então a gente resolve o PVI depois de encontrar a solução geral. Então a solução geral nós armazenamos em sol_EDO, tá aqui. Passamos o valor de x, o valor de y, ou seja, o inicial de x, inicial de y, usamos o comando condição inicial 1, que é para a EDO de primeira ordem, para a gente passar a condição inicial, e armazenando a resposta em sol PVI. E aí, ao invés de a gente ter uma solução aqui que carrega a constante de integração, a gente consegue determinar um valor
para essa constante de integração com uma condição inicial e aí a gente passa a ter uma solução única, que é essa daqui. Depois que a gente apertar Shift e Enter, nós vamos ter essa resposta aqui. Aqui eu usei o software Máxima, mas vocês podem usar outro software de linguagem simbólica. Por exemplo, no Python vocês podem usar o pacote SymPy, né? SymPy. No Python usa este pacote que tem a parte de matemática simbólica e tem essa parte de equações diferenciais simbólicas. Bom, então é isso. Até mais.